A primeira travessura e a próxima foi um fim de semana maravilhoso. Não sei se consigo compartilhar isso exatamente como foi, mas ele gostou, eu estava lá. Quem quiser saber o quão feio eles brigaram no fim de semana, é só olhar para Marcos Söder e ver que ele está de saco cheio, o quanto de guerra de coalizão já existe, fica claro nessa coletiva de imprensa. Quantos passos a CDU teve que dar em direção ao SPD de novo, só para conseguir aprovar alguma coisa? Olha, vou te dizer, o clima está pegando fogo. Se você quiser apoiar este canal, se quiser, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. E agora vamos assistir juntos a coletiva de imprensa, porque posso te dizer, não sobrou pedra sobre pedra. Ainda vai ter muita coisa difícil pela frente. Olhem só a cara do chanceler, ele ficou completamente sem reação. Nós vamos, claro, discutir cada ponto aqui que realmente é muito ruim para a gente ou onde realmente há algum alívio, mas esse rosto eu poderia ficar olhando para ele para sempre. Nós precisamos de reformas, urgentemente, mas não de questões ideológicas. Precisamos de reformas de verdade. Acho que tem alguém aqui realmente muito bravo. Eu trouxe isso logo para o início, antes de entrarmos em cada tema específico, porque essa expressão do chanceler reflete tudo o que vai aparecer no vídeo a seguir. O primeiro golpe e o próximo vem em seguida. Ele não falou isso sério agora, falou, ou essas pessoas que mantêm tudo funcionando aqui. Olha, eu tenho que dizer, ele cuspiu na cara dele com o que disse. Por que? Vamos esclarecer isso agora, neste vídeo. E eu realmente preciso dizer, fazer esse tipo de declaração é a pior coisa que você pode fazer. Quando este país realmente tem problemas sérios. E aí vir com esse tipo de, eu tenho que dizer, medidas de alívio fajutas. O final de semana foi agradável. Não sei se posso concordar totalmente, mas foi um final de semana produtivo. Ele gostou, eu estava lá. Ainda teremos grandes desafios pela frente? Olhem só para o rosto do chanceler, ele ficou completamente sem reação. Nós vamos, é claro, discutir cada ponto aqui, aqueles que são realmente ruins para nós ou onde realmente há algum alívio. Mas esse rosto, eu poderia ficar olhando para ele por horas. Precisamos de reformas, urgentemente, mas não de questões ideológicas. Precisamos de reformas de verdade. Acho que tem alguém realmente bravo aqui. Eu trouxe isso logo para o início, antes de entrarmos em cada tema específico, porque esse rosto do chanceler reflete tudo o que vai aparecer no vídeo a seguir. Tomamos decisões concretas. Em primeiro lugar, decidimos por ajudas imediatas diante do aumento dos preços de energia e, ao mesmo tempo, iniciamos 2 grandes projetos de reforma. Isso diz respeito ao seguro de saúde público e, claro, também tratamos do orçamento federal para 2027. E, finalmente, acordamos uma reforma tributária para os grupos de renda baixa e média a partir de 1º de janeiro de 2027, cujos detalhes estão sendo elaborados intensamente neste momento. Então, se estão trabalhando nisso agora, quer dizer, se só começaram a trabalhar nisso agora, vão realmente nos apresentar alguns detalhes agora? Ou dirão novamente, o público não pode saber disso, porque isso levaria de novo a uma guerra. O que ele está dizendo aqui é basicamente, sim, estamos trabalhando nisso, mas definitivamente não vamos contar nada para vocês sobre isso. O mais importante, antes de tudo, é que decidimos um alívio para os cidadãos diante do aumento dos preços dos combustíveis. Vamos reduzir o imposto sobre combustíveis, sobre diesel e gasolina para diesel e gasolina em cerca de 17 centavos por litro durante 2 meses. Quem está cedendo para quem aqui agora? Não é que isso vá me incomodar muito, não é que eu não ficaria feliz com isso, mas de novo, está sendo feito exatamente o que o SPD quer, e não o que a CDU quer implementar. Claro que eu fico feliz se posso abastecer por 17 centavos a menos, sejamos sinceros. Eu não sei como você vê isso, pode comentar aí embaixo, mas se eu pago 17 centavos a menos por litro, tenho que ser sincero, então meus preços de combustível ficam abaixo de 2 euros.
Mas se isso realmente vai acontecer, então vocês precisam ser objetivos agora e nos contar exatamente quando isso vai acontecer. Weitergibt. Eu disse na semana passada que vamos esperar o desenvolvimento político. Ontem, Irã e Estados Unidos interromperam temporariamente as negociações sobre o cessar-fogo. O presidente americano anunciou um bloqueio do Estreito de Hormuz. Os preços do petróleo voltaram a subir durante a noite, ultrapassando novamente $100 por barril. Então eles foram forçados. No entanto, até agora ele não disse uma palavra sobre quando isso realmente deve acontecer. Só que talvez as companhias petrolíferas não devam controlar tudo isso agora. Embora eu também ache que as companhias petrolíferas, no momento, não podem se dar ao luxo disso. Vamos ser sinceros, o que eles aumentaram foi, na verdade, sempre só o prêmio de risco, justamente 50% do que a gente realmente percebeu. Porque eles ainda não sabem quando vão ter o suficiente de novo para, digamos, toda a economia. E esse é exatamente o ponto que ele acabou de mencionar. Donald Trump agora fechou o Estreito de Hormuz e, por isso, nada mais passa por lá. Nem mesmo pagando tarifas ou subornando o Irã. Ao mesmo tempo, não podemos compensar cada resultado nos mercados com recursos estatais. Por isso, limitamos isso a 2 meses. O Estado não pode absorver todas as incertezas, todos os riscos, todas as disrupções da política mundial. O Estado, afinal de contas, elas somos todos nós. O que tiramos dos nossos orçamentos faz falta em outro lugar. Por isso, esse apoio é por 2 meses. Um segundo, essas são receitas extras que o Estado não teria tido sem essa crise. Isso precisa ser dito claramente para as pessoas lá fora. O que está sendo reduzido agora, na verdade, elas nem teriam tido de qualquer jeito. E agora vir aqui e dizer: não podemos compensar isso por causa dessas crises. Não temos como agir contra, e só Donald Trump é o culpado. Isso não é verdade. Essas receitas extras, mesmo tendo diminuído agora, ainda representam um bom aumento. Então, por favor, por que eles precisam sempre contar essas mentiras para as pessoas? Eu realmente me pergunto isso. Evitar aumentos que de outra forma ameaçariam ocorrer, fazendo as devidas correções também na oferta de serviços. Queremos evitar, do lado das despesas, que haja aumentos nas alíquotas de contribuição. E em vez de economizar em outro lugar, agora isso afeta as famílias e as pessoas que realmente trabalham. Sejamos sinceros, quem é que hoje em dia, depois da pandemia de Covid, ainda vai realmente trabalhar quando está totalmente resfriado, com dor de estômago ou enjoo? Aliás, isso vai incentivar ainda mais as pessoas a irem trabalhar mesmo estando doentes e a contagiar ainda mais gente. Agora, o projeto familiar em casa, digamos assim, acaba morrendo se eles colocarem isso em prática, porque quase nenhuma mãe pode mais se dar ao luxo de simplesmente ficar em casa com os filhos. Isso, e eu poderia fazer uma longa lista sobre isso, mas só vou abordar nos próximos vídeos, quando eu realmente tiver pesquisado a fundo quem é que isso realmente afeta. Principalmente o plano de saúde era, digamos assim, algo ótimo. É burrice realmente forçar as pessoas a voltarem agora e obrigá-las ainda mais a trabalhar, colocando outros em risco ao fazer com que se contaminem com seus colegas. De 1.000 euros que queremos permitir que os empregadores paguem aos funcionários de forma isenta de impostos e de contribuições sociais. Esse tipo de bonificação terá privilégios fiscais e de seguridade social. Naquela época, isso só beneficiou os trabalhadores, enquanto os empregadores não tiveram nenhum benefício. Os aposentados também não tiveram nenhum benefício. Então por quê? É de novo aquilo que eles nos disseram. Não queremos distribuir o dinheiro de qualquer jeito por aí. Mais uma vez, isso só atinge as pessoas que realmente vão trabalhar, e todos os outros ficam completamente de fora. Isso definitivamente não cria incentivos para o trabalho. Por quê? Por que não? Bem, porque esses prêmios que estão sendo pagos agora não dão nenhum incentivo para os empregadores contratarem mais pessoas, já que provavelmente essas pessoas ficariam de fora desses prêmios novamente.
Um pagamento desse tipo também seria um alívio para o bolso dos trabalhadores, considerando o aumento dos preços da gasolina. Sobre a reforma do imposto de renda, acordamos discuti-la e prepará-la intensamente nas próximas semanas. A previsão é que entre em vigor em 1º de janeiro de 2027. Com isso, estamos cumprindo uma promessa do acordo de coalizão. E mais uma palavra sobre a indústria automobilística. Discutimos intensamente o futuro do motor a combustão e ontem alcançamos um acordo sobre a posição alemã quanto aos limites de emissões de CO2 para frotas. Estamos de acordo que rejeitamos o endurecimento previsto para 2027 nos valores de CO2 dos veículos híbridos. Isso diz respeito ao chamado fator de utilidade. Concretamente, isso significa que vamos evitar uma piora na classificação ambiental dos veículos híbridos e de outras tecnologias. Não pode haver um corte brusco para essas tecnologias importantes. Agora, realmente vamos avançar com total neutralidade tecnológica no desenvolvimento futuro. Essa é a discussão em Bruxelas. Acabamos de concordar que os carros serão considerados veículos de emissão zero quando forem movidos por combustíveis renováveis, como biocombustíveis avançados ou de última geração. Com outros instrumentos para calcular limites de emissões das frotas, reduzimos bastante o peso econômico sobre a indústria automobilística alemã. Então estamos indo aqui com uma posição realmente muito boa, que aliás é idêntica não só à posição da indústria automobilística, mas também da IG Metall, que nos pediu insistentemente nos últimos dias para fazermos ajustes aqui novamente. Vamos para as negociações exatamente com essa posição, de forma unida e com determinação. Um segundo. A IG Metall disse algo completamente diferente. A IG Metall disse que é preciso reduzir a burocracia. Ou seja, aquilo que foi criado novamente agora deve ser urgentemente eliminado. Mas a IG Metall também já disse várias vezes, então ele não precisa vir com esse tipo de besteira, colocando isso em último lugar. Mas que agora, em primeiro lugar, é preciso realmente focar na proteção trabalhista e justamente nas soluções de trabalho, nos salários. E por outro lado, é urgentíssimo reduzir as obrigações de apresentação de relatórios. E não ficar mexendo um pouco com a taxa de carbono e um pouco com o setor automobilístico, mas eles deixaram muito claro que outras questões devem estar absolutamente em foco, que ele, mais uma vez, não mencionou lá. E além disso, também endurecer ainda mais a lei antitruste, porque é difícil explicar porque os preços aqui na Alemanha são diferentes dos de outros países europeus. Isso significa, para Weil, que a Alemanha cobra muito mais impostos do que todos os outros países da Europa. Acho que a Bélgica é um pouco mais cara do que a Alemanha. A Holanda está mais ou menos igual, assim como a Áustria. E os preços dos combustíveis aqui na Alemanha são tão absurdamente altos porque temos os maiores impostos sobre tudo. História bem simples. Não precisa tentar resolver isso de trás para frente na base do jeitinho e dizer por que as petrolíferas na Alemanha têm o mesmo lucro que em outros países. Quando ele acabou de dizer isso, eu fiquei enjoado. Ele não pode estar falando sério. Nos dizer que agora também precisamos fazer fraturamento hidráulico aqui na Alemanha, ouçam isso por um instante. Conversar sobre o fato de que não pode continuar assim, se morrermos de braços cruzados e não fizermos nada, mesmo tendo gás de sobra. Atenção! Com isso, só pode querer dizer uma coisa, que agora vão começar com as perfurações exploratórias, e justamente em cima da minha casa. Com essas coisas, meu estômago já começa a revirar de novo. Eu moro em cima de um campo de fracking absolutamente enorme, ou seja, bem na minha casa. E já foi dito várias vezes que isso não é só realmente prejudicial para a natureza, mas também que a gente nem dá para descartar as consequências que isso pode ter. Por exemplo, isso pode afetar o lençol freático, e todos nós ainda lembramos dos Estados Unidos, onde alguém colocou um isqueiro perto do encanamento de água. E o fraturamento hidráulico nem chegou tão longe assim nos Estados Unidos, lá já evacuaram áreas inteiras. E na Bélgica, isso também já foi feito. Lá realmente falaram de catástrofes climáticas, que depois, vou dizer assim, foram simplesmente abafadas, porque encheram eles de dinheiro